Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, voltando à nossa rotina escolar, nós vamos iniciar o capítulo 3 hoje, que fala sobre os aspectos climáticos do planeta. Tá? Então, sobre esses aspectos climáticos, nós vamos fazer relação com o tempo, o clima e a temperatura. Muitos acham que são iguais ou que são parecidos na sua classificação e no que quer dizer. Mas vocês vão ver junto comigo que tem uma diferença entre eles, tá? E esses conceitos, nesse assunto, vocês vão ver que eles são interligados e abordados. Tá? Primeira coisa que nós vamos observar hoje vai ser a circulação atmosférica. O que seria essa circulação atmosférica? É o processo de deslocamento de massas de ar, no caso, a dinâmica dos ventos, para onde o vento vai, em que posição, em que sentido, justamente na atmosfera terrestre. E aí, essa circulação atmosférica, ela acontece devido às variações da temperatura e da pressão. Como é que nós vamos observar essa variação? Na temperatura, nós vamos observar que vamos ter o ar que é mais quente e vamos ter um ar mais frio. O ar mais quente, ele é menos denso. Por quê? No ar nós vamos ter uma quantidade infinita de moléculas e quanto maior a temperatura, maior a movimentação dessas moléculas. E aí o que acontece? Quando elas se movimentam mais, elas não se chocam muito, então estão bem espalhadas e ela vai ficar menos densa, vai ficar menos pesada. E aí, por esse ar quente ser menos denso, ele vai tender a subir da superfície da Terra para a atmosfera. Já no caso do ar frio, ele é um ar mais denso, porque as moléculas que tem no ar, por estarem mais resfriadas, elas vão procurar se aproximar mais. E quando elas se aproximam mais, ela faz com que o ar, no todo, ele fique mais pesado, tá? E quando o ar fica mais pesado, ele vai tender a descer. Então, ele desce da atmosfera para a superfície da Terra. Então, justamente esse movimento de subir e descer, de subida e descida, vai fazer uma relação íntima, extremamente íntima, entre a sensação de frio e calor, tá? E também em relação ao efeito estufa, que vocês sabem que acontece no planeta Terra. E sobre a pressão, sobre a pressão, nós vamos ver aqui o deslocamento de ar também. Então, o deslocamento de ar, ele é feito de uma região que tem alta pressão. Como assim, região de alta pressão? Nós vamos ter maior presença de moléculas juntas, quando o ar é mais denso. Então, vamos ter maior volume de ar e vai sair da região que tem maior pressão, alta pressão, para uma região de baixa pressão, que vai ser justamente a região que você vai ter as moléculas mais espalhadas. Então, como vocês podem ver aqui, ela vai partir das regiões que são de alta pressão, que são mais densas, para as regiões que têm baixa pressão. Vai funcionar como no slide anterior, tá? E uma coisa interessante que vocês têm que ver é em relação à pressão atmosférica, que quanto maior a altitude, quanto mais alto você estiver, menor vai ser a pressão atmosférica. Você vai ter menor quantidade de moléculas juntas, tá? E, passando aqui, nós vamos ver a relação do clima, da climatologia, com os raios solares. O que é que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui? Esses raios solares que incidem do Sol para o planeta Terra e todos os outros, eles têm uma dispersão variável. Como assim, professora? Em um determinado local do planeta, nós vamos ter maior incidência do Sol. E quanto maior a incidência, mais quente vai ficar. Diferente de outros lugares que nós vamos encontrar uma incidência muito mais fraca, muito menor, e por conta disso a temperatura também vai diminuir. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: no planeta Terra, nós vamos, como se fosse, dividir em determinadas áreas, justamente por conta da radiação solar. E isso vocês têm que lembrar para os assuntos que nós vamos ver à frente, tá? Então, essa região aqui, se nós dividirmos a Terra ao meio, vocês sabem, já falaram comigo em sala de aula, que é a linha do Equador, é onde nós vamos encontrar maior radiação solar. Acima do Equador,
nós vamos ter um trópico e abaixo da linha do Equador nós vamos ter outro trópico. O que fica acima é chamado de Trópico de Câncer e o que fica abaixo, no sul, é chamado de Trópico de Capricórnio, tá? E nessas regiões polares aqui nós vamos ter o Círculo Polar Ártico, que fica no norte, e vamos ter o Círculo Polar Antártico, que fica no sul, tá? Lembrem desses nomes, porque nós vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre eles, e vocês têm que lembrar a localização de cada um, tá? E vendo justamente essa movimentação dos ventos que nós estávamos falando agora, nós vamos ter que trabalhar com células unitárias. O que seriam isso? Como eu comentei no slide anterior, nós vamos ter a linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E cada uma dessas divisões aqui que nós notamos aqui a partir desse risquinho branco, nós vamos ter as células unitárias. E nessas células unitárias, cada uma vai ter uma característica, uma direção de ventos, uma movimentação desses ventos, tá? Então, isso nós vamos ver aqui à frente, o nome. Como eu comentei com vocês, ó, Polar Ártico, Câncer, Equador, Capricórnio e Antártico. Nessa célula aqui polar, antártica, a célula unitária vai ser chamada de célula polar, tanto no norte como no sul. Quando você tem entre o polar e o trópico, tanto em cima como embaixo, como no norte e no sul, nós vamos ter a célula de Ferriol. E as células que vão estar entre os trópicos e o Equador, a linha do Equador, vão ser chamadas de célula de Hendler, tá? Nessas células aqui, nós vamos observar que cada uma vai ter um tipo de circulação. Essa circulação vai ser a dinâmica apresentada entre os ventos e a dispersão de calor, além também da variação da pressão. E elas em conjunto vão definir determinados climas no planeta Terra. Nós vamos observar agora cada uma das células, quais são suas características e onde é que elas vão estar localizadas. Como eu comentei com vocês, as de Hadley, elas vão estar entre o Equador e o Trópico, tanto de Câncer como de Capricórnio. Elas vão ter temperaturas mais elevadas, porque incide maior quantidade de luz solar, como eu comentei com vocês também. E a movimentação, a circulação do ar, como é que vai ser? O ar mais quente vai subir, como eu comentei com vocês, está mais leve, ele sobe, ele vai resfriar, no caso aqui, ó. O que está próximo da superfície, ele vai subir, vai fazer esse movimento para resfriar e depois ele vai voltar novamente a esquentar porque ele vai estar mais próximo da superfície da Terra, que vai estar mais quente. Seja ele no continente, que é onde vocês vão ver aqui que tem os países e tudo mais, como também na região do oceano. Toda essa movimentação ela vai acontecer tanto no continente como no oceano. E essa célula ela dá origem aos ventos alísios, tanto no norte como no sul. Já nas células de Ferriol, ou células de latitudes médias, porque elas ficam bem no meio, o ar ele segue em direção aos polos. Como assim, professora? O ar que vem aqui da atmosfera, que está próximo da superfície, na verdade, ele vai em direção aos polos. E aí eles resfriam e voltam para suas faixas tropicais, que são justamente essas regiões que são mais próximas aqui da superfície. E temos também a célula polar, que ocorre nas regiões mais próximas dos polos. Essas massas elas são originadas de outras células, pode ser tanto da de Hadley como a de Ferriol, e elas se aproximam dos polos, se abastecem de umidade porque lá não tem muita incidência do sol, tá? Elas se abastecem de umidade e tem a temperatura reduzida. E depois disso elas se deslocam em direção aos trópicos, que são essas regiões aqui entre o Equador, a linha do Equador e os trópicos. E as alterações climáticas
A direção que eles seguem, que é justamente aos trópicos, tem em relação às alterações climáticas de baixa temperatura. O próximo que nós vamos falar vai ser sobre o clima. O clima é um conjunto de fatos atmosféricos que são um conjunto de índice pluviométrico, que é a quantidade de chuvas que nós vamos ter, os ventos, a temperatura e a umidade. E esse conjunto aqui de fatores vão caracterizar uma determinada região. E aí, justamente o clima também, ele vai sofrer influência das águas oceânicas. Por que isso? Porque as águas, assim como no continente, elas também absorvem a energia que o Sol emite através dos raios. E quando eles absorvem essa energia que é emitida, ele libera na forma de vapor. E esse vapor, ele vai agir tanto na umidade relativa do ar, gerando possíveis nuvens de chuva. Depois disso, nós vamos ver que o planeta Terra, ele vai possuir, como eu comentei com vocês, regiões mais quentes e regiões mais frias. Isso justamente por conta da incidência dos raios solares, que podem ser de maneira direta, como vocês podem ver na linha do Equador, como também de maneira inclinada, como vocês podem observar nos círculos polares. E a partir daí nós vamos ter 5 zonas climáticas, que são justamente por conta dessa incidência do Sol. A região que pega maior incidência, que é de maneira direta, é chamada de zona intertropical. Entre o trópico e o círculo polar, nós vamos chamar de zona temperada do norte, quando está acima da linha do Equador, e zona temperada do sul, quando está abaixo da linha do Equador, e zona glacial antártica, quando está ao norte, e zona glacial antártica, quando está no sul. Perdão se eu falei errado. Zona glacial ártica, quando está no norte, e glacial antártica, quando está no sul. E, finalizando a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a climatologia, que é justamente o estudo sobre os climas que existem no planeta Terra e a infinidade de maneiras que você pode classificar. E, justamente na climatologia, nós analisamos os fatores atmosféricos, que são obtidos ao longo de determinado período, e leva em conta as características do clima e as suas possíveis alterações, como eu falei a vocês, o índice pluviométrico, que é a chuva, a movimentação dos ventos também, e pressões e tudo mais. A aula de hoje é isso, nós vamos dar continuidade na próxima e eu espero por vocês. Beijo, até lá!